Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês para a gente poder refletir, pensar sobre um texto da Palavra de Deus. E eu quero começar com algumas manchetes. Hoje é Dia das Mães, né? Eu quero começar com algumas manchetes que com certeza os irmãos e amigos já ouviram por aí em algum instante. Me desculpem, a garganta não está muito boa hoje, eu vou ser mais contido na minha fala. Por exemplo, você já se deparou com algo assim, não já? Mãe que jogou o bebê em esgoto no Recife é indiciada por tentativa de homicídio qualificado. Chocante, né? Ou algo assim, mãe joga filho na caçamba de lixo. Difícil, né? Tem que pensar nisso, né? Ou algo assim, mulher joga filho na lixeira. Mulher, mãe, infanticida na mídia. Mas calma, muita calma nessa hora, tá certo? Nós não vamos falar no Dia das Mães sobre esses péssimos exemplos de mãe com base nessas manchetes de jornais sensacionalistas de jeito nenhum. Nossa reflexão hoje vai ter o seguinte tema: a mãe que jogou seu filho no rio. A mãe que jogou seu filho no rio. E teve alguma mãe que jogou seu filho no rio na Bíblia? Teve ou não teve? Teve sim, com certeza. Não é desses casos, portanto, de polícia que nós vamos falar hoje, mas nessa manhã nós vamos falar de uma história verdadeira, impactante, tanto quanto esses casos, que é a história do nascimento de um homem chamado Moisés. Antes, porém, de entrarmos propriamente no texto que a gente vai ler na manhã de hoje, é bom a gente levantar um cenário, um pano de fundo em que isso acontece, o contexto em que isso acontece. Veja bem, do livro de Gênesis para o livro de Êxodo se passaram séculos, entendeu? Do livro de Gênesis para o livro de Êxodo se passaram séculos. Não foram dias, foi tempo, muito tempo. Então, o que aconteceu nesse período de tempo? Primeira coisa, José e seus irmãos, que é onde a gente termina o livro de Gênesis, morreram. Na verdade, quase que toda a família deles já estava na quarta ou quinta geração após eles, nesse sentido. Só que os filhos de Israel, eles se tornaram fecundos, como diz a Bíblia, e aumentaram, e se multiplicaram lá no Egito. Se tornaram extremamente fortes, gente robusta. E levantou-se nessa época um novo rei, um novo faraó no Egito. Só que esse faraó, ele não havia conhecido José. Não tinha tido nenhum contato com José, nem com a família dele, nem com seus irmãos, nem com ninguém. Portanto, ele não sabia da história de José e dos israelitas. Quando esses chegaram, nem se importou em saber com certeza absoluta. Ele ficou preocupado que, na verdade, os filhos de Israel cada vez mais estavam mais fortes, mas representando cada vez mais um perigo para a própria nação, porque eles eram em volume de pessoas talvez mais abundantes do que propriamente os egípcios naquele instante. E aí, esse faraó, ele tem uma ideia. Vamos usar de astúcia para diminuir a força desse povo. Diminuir o perigo que eles representam para a gente. E o que foi que ele fez? Ele começou a colocar feitores sobre os grupos de trabalhos israelitas. Esses feitores, eles tinham a incumbência, principalmente, de minar a força dos israelitas com os trabalhos mais pesados possíveis. Ou seja, vamos descascar o couro desse povo, em outras palavras, fazê-los trabalhar 20 horas por dia, para que eles possam perder o ânimo de ter qualquer possibilidade de fazer uma revolta. Com isso se estabeleceu uma verdadeira tirania e uma escravidão. A partir daí, os israelitas começaram a amargar
na sua pele os problemas e as dificuldades que advinham desse tipo de situação. Porém, nada adiantava. Quanto mais o povo egípcio subjugava os israelitas, mais os israelitas cresciam e se fortaleciam. O rei então deu uma ordem às parteiras hebreias. Qual era a ordem? Seguinte: você vai assistir os partos. Se no momento que você assistir o parto, o bebê que nascer for um menino, você mata. Se for uma menina, você deixa viver. Só que as parteiras hebreias deram um jeito de não obedecer essa ordem. Qual foi o jeito que deram para não obedecer essa ordem? Elas disseram, quando vieram reclamar com elas disseram assim para o faraó: o problema é o seguinte, é que as mulheres hebreias, elas são muito fortes, vigorosas. Quando nós somos chamadas para o parto, e chegamos lá, elas já deram a luz. E o menino já nasceu. E ela já está com o menino nos braços. Então não tem o que a gente fazer. Foi uma bela saída, né? Porém, o faraó não se deu por satisfeito. E disse assim: então vamos fazer o seguinte, já que eu não posso contar com vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir que o meu povo, toda vez que encontrar um menino, bebê, israelita, jogue no rio Nilo. E assim eu tenho certeza de que o meu povo vai matar esses bebês. Está dando para entender, irmãos? O cenário que a gente tem é exatamente esse. Agora abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Êxodo 2, versos de 1 a 10. Eu estou lendo na versão NAA hoje. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, o largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, ela viu a criança e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: que quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. E a moça foi e chamou a própria mãe do menino, Joquebede. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. E a mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E esta lhe deu o nome de Moisés, porque disse: das águas o tirei. Amém? Amém. Ore comigo nesse instante. Muito obrigado, Pai bendito, Deus de amor, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho. Que essa história que nós acabamos de ler possa nos trazer belas lições de vida, principalmente para as mães nesse dia de hoje, Pai. E que todas as mães que estão aqui possam aprender com essas lições que eu confesso que sei
que são até certo ponto lições um tanto quanto amargas, difíceis, mas lições que mães e pais precisam aprender. Fica conosco. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Com base nesse texto, o primeiro ponto que eu quero ressaltar com os irmãos é exatamente esse. Mãe, prepare seu filho para as correntezas da vida. Mãe, prepare seu filho ou seus filhos para a correnteza da vida. O texto do versículo 3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. É uma característica bem peculiar de toda e qualquer mãe querer proteger, guardar, preservar os seus filhos. Concordam comigo? Toda e qualquer mãe tem essa característica dentro de si. Elas querem livrar os seus filhos de todo tipo de perigo possível, real ou imaginário, ou criados pela própria mente, porque a mente de uma mãe funciona como um serviço secreto de um presidente, não é verdade? Sim ou não? A mente de uma mãe funciona como um serviço secreto de um presidente. Concorda comigo? Como é que é um serviço secreto de um presidente? Você vê o presidente ir entrando numa sala, já na frente dele já vai 2 ou 3, né, brutamontes daquele lá, olhando para tudo quanto é lado, procurando algum sinal de possível perigo que exista ali, naquele instante. A mesma coisa é a mente da mãe. Quando o filho dela está do lado dela, ela não consegue de forma alguma ver outra coisa senão perigos para ele. Pelo menos são assim as mães que eu conheço, né? Né, filha? O problema é que esse tipo de postura, ele pode gerar um querer esconder o filho da vida em si. Entendeu? O problema com essa proteção, com essa guarda, com essa preservação do filho, pode se transformar exatamente nessa postura de querer fazer uma redoma ao redor dos seus filhos para escondê-lo de toda e qualquer situação que ela cisme, que ela pense que pode se tornar verdadeiramente um perigo. Isso cria uma espécie de superproteção, onde a criança passa a usar uma espécie de armadura emocional em que ela é preservada quase que de toda dor e de qualquer sofrimento possível, mas também vai deixar essa criança numa espécie de limbo de incapacidade objetiva perante a vida. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? A gente quer esconder, como Joquebede queria esconder. A gente quer preservar, como ela queria preservar. Mas se a gente protege demais, guarda demais, preserva demais, a gente termina incapacitando esse indivíduo para o viver no seu dia a dia. Ou seja, isso vai criar nesse menino uma espécie de mente defensiva, onde ele não vai se arriscar a fazer nada, absolutamente nada, que ele se sinta inseguro. Entende o que eu estou lhe dizendo? Contudo, apesar dessa ser uma característica bem peculiar das mães, entenda, chega um momento que não tem mais como esconder o seu filho da vida. É exatamente o que acontece aqui com Joquebede. Entende? Não é isso que diz o texto? Depois desse menino ter sido preservado e escondido durante 3 meses, não tinha mais como ela esconder o menino. Alguma vizinha ia descobrir. Alguma pessoa ia notar que tinha alguma coisa errada naquela casa e ia denunciá-la. Logo, não tinha mais como ela esconder de forma alguma o seu filho. Ela teria que arrumar um jeito de
preservá-lo, mas ao mesmo tempo sem escondê-lo. Vê bem, haverá um instante em que o seu filho, mãe, ele vai colocar o pé dele no mundo. E você não vai ter mais o que fazer. Parece que eu estou sendo muito duro com as mães hoje, né? Mas é porque eu estou me lembrando das mensagens dos pais, né? Dureza são as mensagens que os pais ouvem, né? Quando é dia das mães é tudo muito bonito, flores, não sei o quê, a mãe é linda, a mãe é maravilhosa, a mãe é cuidadosa, é rainha do lar, a mãe é não sei o quê. Dia das mães é sempre assim. Quando é dia dos pais, não, porque você tem que ser provedor, você tem que respeitar, você é cuidar, não sei o quê, é só cobrança no dia dos pais. Não é verdade? Eu hoje estou desabafando, né? Por isso, mãezinha que me ouve, entenda bem o que eu vou lhe dizer. No dia que seu filho colocar os pés no mundo, não tem mais como você escondê-lo de forma alguma. Veja bem, por isso, em vez de super proteger, é bem melhor você investir esse tempo precioso que você tem com ele hoje, preciosíssimo, para prepará-lo para o dia que ele tiver que enfrentar as correntezas da vida. Entende o que eu estou lhe dizendo? É nesse momento aqui e agora que você vai aprontar o barco no qual seu filho irá navegar na face da terra, pelo menos na primeira fase da vida adulta dele. O que é que Joquebede faz? Ela faz um cesto. Nesse cesto ela coloca esse menino, mas não sem antes preparar o cesto, tapando todos os buracos, com betume e com piche. Agora, sabe o que é interessante? É que essa mesma palavra que é utilizada aqui em cesto é a mesma palavra que se usa para a arca de Noé. Entendeu? Sacou? Conseguiu alcançar o link? A arca de Noé, ela fez o quê? Ela salvou o mundo. Não foi assim? Aquelas 8 pessoas que estiveram ali tiveram a oportunidade de recomeçar a vida na face da terra, não foi? E a arca de Noé, ela também foi calafetada com betume e com piche. Do mesmo jeito que esse cestinho que Joquebede usou para o menino, o bebê Moisés. O que é que eu estou dizendo para você? Estou dizendo assim, olha, é hora de você preparar o cesto, a arca, que vai proteger o teu filho na hora que ele tiver de distanciar-se de você e partir para a correnteza da vida. Precisamos entender, pais e mães, que impreterivelmente haverá uma hora em que nós largaremos esse cesto na correnteza do rio. Ainda que com o coração partido, é verdade. Mas, se nós tivermos o cuidado de preparar essa defesa que essa criança vai ter, essa arca que essa criança vai ter, ele conseguirá passar pelas tempestades da vida sem grandes dificuldades. Mas isso é impreterível. Eu lembro quando Moisés chegou aqui em Recife com os meninos dele. Os meninos dele são 2 figuras, né? Quem não conhece, são 2 figuras. Ao como é o pensamento de homem, ao como é o pensamento de mulher. Eu digo aqui, os filhos de Moisés são 2 figuras. Aí a minha mulher ali diz, são 2 fofos. Você entende a diferença do pensamento de mãe, pensamento de pai? Está claro aqui agora com esse exemplo? Pois é, eu lembro muito bem quando os meninos chegaram aqui. Eram meninos ainda, eram praticamente adolescentes.
né? No entorno dos, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos de idade naquela época. Aí eu olho para Moisés hoje e digo assim, onde é que estão os filhos de Moisés hoje? Um em São Paulo e o outro ainda está na Argentina. Os dois estão em São Paulo. Mas um deles, o mais novo, inclusive, que parecia mais indefeso, passou quantos anos na Argentina sozinho? 6 anos. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, gente. Prepare seu filho para as correntezas da vida. Porque é assim que a vida é. É desse jeito que a vida funciona. Cabe a nós fazer o cesto que vai protegê-lo. Cabe a nós tapar os buracos com betume e com piche, para que eles estejam o mais protegidos possível. Mas eles vão guiar esse barco nessa correnteza, e não nós. Pergunta onde é que está minha filha agora de manhã. Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas ela já tem mais de 30 anos. Não dá para que eu faça uma redoma ao lado dela e tente super protegê-la de sofrimentos, dores e etc, 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 etc. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto é: mãe, o plano de Deus é bem melhor do que o nosso. Disso não tenha dúvida. Amém, meu querido irmão? Amém, minhas queridas irmãs? Amém, mães? Vou dar um refresco agora. Vamos dar um refresco agora, que eu sei que o primeiro ponto foi assim doloroso para quem é mãe. Mas vamos lá. Versículo 5 e versículo 6 diz assim: quando ela viu o cesto no meio dos juncos, ela quem? A filha de Faraó, viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma criada fosse buscá-lo, abrindo o cesto. Viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. É claro e evidente que nem nos seus melhores sonhos Joquebede sequer imaginou, pensou que o desfecho daquele dia fosse exatamente esse que a Bíblia relata. Joquebede, quando aprontou o cesto, botou o menino dentro e largou na correnteza do rio, e esse cestinho ficou agarrado aos juncos que também tinha na beira do rio, ela nunca jamais pensava que o dia terminaria do jeito que terminou. Ela poderia pensar mil e uma outra coisa. Ela podia pensar que, por exemplo, talvez passasse por ali uma caravana que não era incomum e pudesse notar o choro do menino, e as pessoas daquela caravana pudessem pegar aquele menino e levar consigo e criá-lo, e talvez até vendê-lo como escravo posteriormente, mas a vida dele estaria preservada. Ela pensou talvez que alguma mulher que não tivesse filhos pudesse passar por ali e, pela graça de Deus, pudesse pegar aquele menino e levar consigo. Mas ela nunca imaginou. Ela disse assim: eu vou me arriscar, eu vou soltar e vou me arriscar. Mas ela nunca, nunca, nunca imaginou que aquele menino ia parar nas mãos de quem? Da filha de Faraó. A única que, mesmo tendo salvado um bebê israelita, o pai não iria acusá-la de traição. Você está ligado nisso? Você acha que o faraó ia acusar a filha dele de traição e matá-la? Não, ele não ia fazer isso. Então o menino terminou exatamente nas mãos de quem deveria terminar. Este roteiro ainda teria mais algumas coincidências. Sabe qual é uma coincidência bem interessante? É que o cesto foi feito de juncos. Não é isso?
E o mar que Moisés vai abrir, além de Mar Vermelho, ele é chamado de Mar dos Juncos. Você percebe? Como o nosso plano é um, como o plano de Deus é outro. É maravilhoso. É fantástico. É extraordinário. O plano de Joquebede era apenas para alguns dias. Os dias de sobrevivência da vida daquele menino. O plano de Deus para aquele menino envolvia séculos. Percebe a diferença? Envolvia tirar o povo de Deus que estava no Egito há séculos e trazer ele novamente em liberdade para a terra prometida. Na cabeça de Joquebede, não. É uma questão de sobrevivência apenas do meu filho. Na cabeça de Deus, não. Não se trata simplesmente de sobreviver o seu filho. Se trata, na verdade, de eu levantar alguém que vai fazer uma das coisas mais extraordinárias que esse mundo já viu. Você já pensou, já parou para pensar, que talvez na Bíblia não tenha nenhum outro personagem que tenha feito mais sinais miraculosos do que Moisés? Só na praga são 10. Não é assim? Veja que diferença. Joquebede imaginava salvar apenas aquele menino. Deus pensava em salvar um povo inteiro através daquele menino. É isso que eu estou dizendo de que os planos de Deus, eles são bem melhores do que os nossos. Como os nossos planos, eles são pequenos em relação aos gigantescos planos de Deus para nós. Como os nossos planos são minúsculos em relação aos maiúsculos planos de Deus para nossas vidas. Como os nossos planos, eles são raquíticos mediante os fascinantes planos de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de cada um de nós. Meu irmão, não confie nos seus planos. Faça planos, mas não confie que esses planos são o máximo que você consegue. Não. O máximo que você pode conseguir é aquilo que Deus tem planejado para você. E aí é com Ele e não com você. Agora, o que Joquebede nunca pensou é que naquele dia que ela, com o coração partido, largou esse menino lá no rio, ela terminaria aquela mesma noite com o menino novamente em seus braços. E sem precisar se esconder de ninguém. E o plano de Deus é tão grande que ele ainda dá de lambuja, de quebra, de gorjeta, um salário para ela. Oh, bênção, glória. Esse é o Deus que a gente segue. Amém. Já imaginou? Ela que soltou aquele menino ali, se despedindo dele, chorosa, com um semblante amargo. Jamais pensou na vida, jamais pensou na vida, jamais pensou na vida. Vou dizer de novo, jamais pensou na vida que terminaria o dia com aquele mesmo menino nos seus braços, sem esconder e ganhando um salário para isso. Que bênção. Teve um Bolsa Família para ela lá, né? Esse é o primeiro Bolsa Família da história, né? Alguém que ganha dinheiro por conta de filho, né? Exatamente. Qual foi a primeira lição que nós aprendemos, irmãos? Qual foi a primeira lição que nós aprendemos? Prepare os seus filhos para correntezas da vida. Segundo, entenda
que os seus planos não são iguais aos planos de Deus. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Terceira lição que a gente aprende com esse texto. E aí as mães não vão gostar. Mãe, um ser com prazo de validade. Só não aceito. Estou sendo cruel, né? Estou sendo cruel. Não, é verdade. Mas se eu não disser o que a palavra de Deus diz, o errado sou eu, né? O texto diz aqui, nos versículos 9 e 10, a mulher, Joquebede, pegou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. E esta lhe deu o nome de Moisés, e disse, porque das águas eu o tirei. A Bíblia não é específica sobre quantos anos Moisés passou com Joquebede. Ela não diz se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas se dá a entender pela expressão quando o menino se tornou grande, que a essa altura dos acontecimentos, esse menino talvez já fosse um adolescente. Ok? Alguém já entendido das coisas. Anos se passaram. Talvez toda a primeira infância dele foi passada pela sua mãe biológica, provavelmente. Só lá pelos 10 anos é que ele foi devolvido para a filha do faraó. Todavia, contudo, iria chegar a hora em que ela teria de devolver esse menino para a filha de faraó. Não tem como. É aqui onde está o prazo de validade dela. Haveria de chegar um momento que ela passaria das mãos da mãe biológica para a mãe adotiva, naquele instante. E ela faz isso de uma maneira absolutamente espontânea, percebeu? É uma iniciativa da própria Joquebede. Ela diz assim, está chegando a hora, é chegado o momento, o menino cresceu, o menino está grande, eu não tenho mais desculpas para ficar com ele aqui, eu preciso entregar a verdadeira mãe desse menino, que é a filha de Faraó. Parece até que Joquebede vivia correndo contra o tempo, né? 3 meses com o menino escondido, o tempo de validade de criar, de amamentar, até ele se tornar grande. Parece que ela vivia correndo contra o tempo. Mas entenda uma coisa. Às vezes, olha bem o que eu vou te dizer agora, tá? Às vezes, abrir mão é a única maneira de manter na mão. Às vezes, abrir mão é a única maneira de manter na mão. E isso acontece com os nossos filhos. A partir do momento que a gente admite que a gente vai ter que abrir mão deles, parece que essa é a única forma que a gente tem de mantê-los ainda em nossas mãos. Percebe? Ela tinha que devolver o menino para a filha de Faraó. Tentar manter essa criança a todo custo nas suas mãos pode ser exatamente o decreto de morte dessa criança. Se ela tivesse insistido de que ela seria capaz de ludibriar todo mundo, de manter aquele menino escondido, depois dos 3 meses, se ela insistisse nisso, em mantê-lo em suas mãos de todo jeito, ela terminaria decretando a morte daquele menino. Então não tem como. Nós precisamos entender exatamente isso. É que às vezes a única maneira de a gente manter em nossas mãos
é justamente a gente abrir mão daquilo que já não está mais conosco ali. A maternidade de Joquebede tinha sim um prazo de validade, enquanto que a maternidade da filha de Faraó não tinha autenticidade. Entende? A maternidade da filha de Faraó não era autêntica. A maternidade de Joquebede, sim. Ela poderia ter até prazo de validade, mas ela era absolutamente verdadeira. Algumas pessoas, inclusive, dizem exatamente isso, que mãe ou pai é quem cria. Por quê? Porque está dando autenticidade a essa criação. Eu quero concluir fazendo duas conjecturas aqui. A primeira delas é a respeito dos planos de Deus. Vê bem, quando o Faraó dá a ordem para que o povo dele pegasse os bebês para matá-los, ele diz que vai matar onde esses meninos? No rio Nilo. No rio Nilo. Portanto, o rio Nilo era um lugar de morte, mas ele transformou-se num lugar de vida. Você percebe como Deus é? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quando Joquebede coloca o menino no rio Nilo, é quase como se ela estivesse obedecendo a ordem do Faraó, para que aquele menino morresse. Quando a filha do Faraó retira o menino do rio Nilo, é exatamente para garantir a vida de Moisés. Trocando em miúdos, aquilo que para a gente parece ser morte, Deus pode transformar em vida. Amém, meu querido? Você está preocupado com o quê? Está preocupada com seus filhos, mãe? Glória a Deus. Está preocupada com seus filhos, pai? Entenda que os planos de Deus, eles são bem maiores do que os nossos. E que Ele pode transformar aquilo que aparentemente é morte em vida. Amém. Segundo, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Moisés vai terminar na galeria da fé, né? Que é justamente esse capítulo 11 do livro de Hebreus. E aqui eu acho uma coisa muitíssimo interessante. O que é que eu acho aqui muitíssimo interessante? Antes, porém, deixa eu mostrar para vocês aqui umas fotografias, tá? Tá vendo esse palácio aqui? Esse palácio aqui é justamente o palácio da filha de Faraó. É pequenininho? Extraordinário, né? Imagina isso numa época efervescente de glória, o quanto não tinha aqui dentro de tesouros, etc, etc. Extraordinário, né? E aqui é possivelmente ela. Possivelmente. Não há uma garantia, mas possivelmente. Mãe, um ser com prazo de validade. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Versículo 23 em diante diz assim: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, veja bem, entre o versículo 23 e 24, há uma diferença grande. A gente precisa notar.
23 ele é menino. No 24 ele é um homem feito. Ele, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Glória. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles foram engolidos pelo mar. Você sabe o que é interessante? O interessante é quando a gente lê esse texto aqui, você encontra alguma referência à vida que Moisés viveu no Egito? Nenhuma. Você encontra alguma referência dele em relação à sua mãe adotiva, a não ser pelo fato de que ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó? Essa mãe foi uma mãe que ele nunca reconheceu. Nunca reconheceu. Agora, pergunta é, de onde é que veio essa fé que colocou Moisés na galeria da fé? Da sua verdadeira mãe. Daqueles anos que a gente não sabe quantos foram, mas que todos os dias ela estava ensinando a palavra de Deus a ele. Amém. De todos os momentos que ela viveu com ele e pôde fazer com que ele depois visse aquele que é invisível. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes que vocês, mães, me crucifiquem, deixe elucidar uma coisa. Eu disse que, voltando só um slide aqui, mãe é um ser com prazo de validade. Mas é validade eterna. Amém. Melhorou? Sacou? Saquei. Entendeu, mãe? Tudo aquilo que Joquebede ensinou a ele ficou no coração dele para sempre. Sempre, sempre, sempre. Mãe tem um prazo de validade, mas é um prazo de validade quase que eterno. Ou eterno. Que Deus queira nos abençoar nesse Dia das Mães de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.